nas mais diversas modalidades de funções. Nós tínhamos aqui na administração do Porto do Rio de Janeiro, que era um funcionário público, um primo meu, tinha no Sindicato dos Arrumadores, o Aniceto do Império, que também é meu primo, e tinha também na administração do sindicato uma outra prima minha. E ali eu fui, talvez não, tenho certeza, que o preconceito racial, o afastamento que nós vivíamos, me levou à curiosidade de saber mais de nós mesmos. Na década de 60, eu conheci um parceiro, Dionísio Rodrigues, que era parceiro do Abdias, também um dos escritores do Abdias, e o nosso querido Dionísio disse o seguinte: engraçado, conversei com Gustavo Corsal, que era um escritor católico, Alceu Amoroso Lima, mais conhecido por Alceu Amoroso Lima, que disse para o Dionísio o seguinte: olha, vocês cometem uma grande bobagem, ficar discutindo simplesmente preconceito, racismo. Vocês têm algo maior. Vocês têm os lemurianos, vocês têm que começar a ir mais fundo na história de vocês próprios. Veja só, um homem de formação católica nos passa essa dica. E o Dionísio, engraçado, o Sal falou isso para mim. Na mesma época, eu frequentava também um centro de estudos de psicologia do Gurdjieff, que era um caucasiano, que tinha toda uma história de movimento, de autoconhecimento, e que dizia que o homem vivia dormindo, o homem não estava acordado, precisava despertar, um despertar do interior. E um certo dia um mestre também disse para mim: o que você está procurando aqui, a sua raça tem com muito mais profundidade. Bem, aí eu digo, agora eu vou à luta. Não? Passo primeiro, dá uma dica, o segundo dá a mesma dica. E aí nós começamos a procurar as casas de alorixás. Primeiro foi a Anitinha de Oxum, depois eu passei pelo Joaquim de Iroco, cheguei a Manhãosa, que tinha um Exu que, a hora que ele se manifestava, ele ficava assim, 12, 13 horas, conversando conosco. Ele dizia: eu sou antes de Cristo. E conversava conosco, não só conversava do passado remoto, do presente, chegava ao futuro tranquilamente, lá em Miguel Couto. Morre Dona Elza, e aí eu encontro Celina, mãe Celina de Xangô, que está aqui conosco, que é a presidente do Centro Cultural Pequena África. E ela disse assim para mim, ela trabalhou, veja só, ela trabalhou comigo na Rádio Nacional, era modelo, era Miss São Gonçalo. Aí, um dia eu estou sentado, tomando uma cachaçinha num botequim, e chega uma amiga minha, olha, uma mãe de santo me salvou, me recuperou. Eu estava à beira de ficar desempregada, à beira de ir à falência, ia perder tudo. Essa moça escrevente, juramentada, ia perdendo tudo. E a Celina recupera. Aí, no momento, eu estou lá sentado, chega a Celina, e eu disse: o que está fazendo aqui, Confete? Assim, você, só a Celina, eu digo: você é mãe de santo? Tudo bem, muito prazer. Então, comecei a passar essa experiência, que também tive mais 2 dicas antes de Celina. Em 88, eu estava no INTECAB, Instituto de Tradição Afrocultural Brasileira, fundado pelo mestre Didi, que faleceu aos 95 anos, quando eu fiz um pronunciamento sobre a energia que pairava na Praça 11, a razão do carnaval, do desfile, daquela alegria. E o mestre Didi, ao final, uma plateia repleta do Centro de Convenções, lá de Salvador, tinha paz de santo de toda a ordem, eu, timidamente, ele me chamou e disse: olha, tudo que você falou, você vai conhecer muito mais. Eu digo: mas, mestre Didi, não há livros.
Eu disse, não sei, você vai conhecer. Ele me levou ao professor Agenor Miranda, Oluo, também feito na Nigéria, um homem de muito saber, de alto saber, e que conseguia ser Oluo, professor de matemática, português de Pedro II, pianista e católico. E reunia tudo isso numa mesma, e com uma dignidade incrível. Uma dignidade incrível e passava, e sabia das coisas mesmo. Bem, essas pessoas passaram para mim toda essa história, um pouco antes da Celina. Veio do Didi e do professor Agenor, é que eu cheguei até a Dona Elza. Por que Dona Elza? Dona Elza era de Omolocô. O que é o Omolocô? Omolocô é a fusão das três energias principais que o africano trouxe para o Brasil. Primeiro, a primeira parte são os ancestros. São aqueles pretos velhos, sabe, que conversam longamente, conversavam horas e horas. Vocês ainda encontram em alguns lugares do Brasil, você sabe onde, quando aparece um, conversa longamente com você de tudo e todas as coisas. Sem nunca ter conhecido, tomado o mínimo conhecimento de quem é a pessoa com a qual está conversando. A segunda parte é a gira de Exu. Nós só estamos aqui na face da terra porque ele nos deu o dom de falar, de dançar, de brincar. Então, cada um de nós carrega uma dessas personalidades. E a terceira são os orixás, que são as forças da natureza. O Xangô, o Iemanjá, Ogum, cada um tem uma relação com a natureza. Mas não é aquela relação que eu posso adquirir, por exemplo, numa universidade, onde eu escolho o que eu vou ser, o que eu vou estudar. Não. Essa energia é tão forte que ela atravessou a África todos esses anos e chegou até aqui, ao Brasil. E a Dona Elza reunia isso. Aí reunia ainda mais uma força, que era a força dos caboclos, da gira de caboclo. O índio brasileiro também tem uma força incrível. Ela conseguia. Tem uma preta velha que profetizava tudo, um Exu que sabia de tudo. Ela era da Oxum e ela também tinha o caboclo rompe-mato. Eu, sacando isso, em 1992, eu fui à Europa. Passei um dia na Rússia para tratar um pouco da visão. Depois fui a Paris e lá encontrei o Museu do Homem. Tudo que a Elisa está relatando aqui, vocês encontram no Museu do Homem. Não sei como é que ficou, porque estava havendo muita briga entre antropólogos, cientistas, inclusive o fóssil da primeira mulher, de Tanganica, do centro da África, não, sumiu do Museu do Homem, foi parar nos Estados Unidos e nunca mais reapareceu. Era um fóssil aí de não sei quantos mil anos, sabe, 600 mil, sei lá quantos mil anos. Então, ali eu tive certeza de tudo que o mestre Didi havia me falado, que o Agenor havia me falado, e que houve. E agora? Como é que nós vamos fazer tudo isso aí? Os anos se passam, nós aqui na luta, acompanhando, conversando, observando, vendo a memória, estudando sempre, reverenciando, celebrando. Eis que em 2011, aliás, em 2009 eu já sabia da existência do Carlos Valongo. Já sabia bem antes. Mas em 2009 eu falei com o prefeito, lá no Palácio da Cidade, numa recepção que ele fez ao Zózimo Bubu, falecido Zózimo Bubu, que tinha uma programação muito bonita. E eu digo, prefeito, o senhor está falando de negro, mas o senhor tem que saber que nós temos o Carlos Valongo. Ele disse, você procura
secretária Jandira Fegari, para você explicar isso. Eu digo, eu não vou procurar ninguém, que senão ela vai dizer, esse preto é maluco, vai me dar umas balinhas, ou vai querer pagar uma cachaça para mim, quando não era nada disso. Não, sabe como é que é? Que senão, isso aí é bobagem. Então, nós chegamos, encontro a Celina, ela disse, não, vamos fazer o cantinho do confete. Eu disse, não, nós vamos lutar aí para levantar tudo isso. Nós tivemos a honra de sermos as primeiras pessoas da comunidade negra a chegar até o Cais do Valongo. Celina identificou e identifica ainda muitas das peças que a professora Tânia Andrade Lima descobriu com a sua equipe. Desde o primeiro momento foi de pura emoção. Fazia um calor superior de hoje, naquela poeira, naquela confusão, e a Celina descobrindo, e a professora Tânia observando tudo isso, e está aí, nós estamos nessa luta. Um momento nosso agora, vocês não perguntaram do nosso endereço. Nós estávamos no sobrado ali lá em São Francisco da Prainha, nós estávamos pagando muito, então demos um tempo. Estamos com uma revista a ser publicada brevemente. E essa revista, o que nós abordamos? Nós editamos essa revista pensando em quê? A importância do Cais do Valongo para a sociedade brasileira. A história do Brasil, ela muda a partir do Cais do Valongo. Foi o último cais, foi a última leva de escravos chegaram através do Cais do Valongo. Após a chegada de Dom João VI aqui em 1808, não? O cais de escravos sai do Paço, do Largo do Paço, que era na Praça 15, que ele não queria ver aquela sujeira, aquela miséria lá próximo a ele, e manda construir aqui, na Banda de Fé, com Sacadura de Carvalho, o Cais do Valongo. E passa ali, quando eu digo que passa ali, a história muda ali, não só por aqueles que chegaram, mas os que já estavam aqui, muitos libertos, por exemplo, Dom Obá II da África, que é a pessoa mais importante em termos de liberdade do negro brasileiro. Ele falou mais de 200 vezes com Dom Pedro II. Não adianta a abolição sem educação, sem cultura, sem trabalho, sem moradia. Parece até que nós estamos, a Dilma Rousseff está falando hoje, né? É a mesma história. Veja só, naquela época ele já falava isso. O Dom Obá veio de Lençóis. Ele era Dom Obá II da África, que o pai dele era o primeiro. Porque quando você tem um Xangô, você tem... Ele vem de herança, vem de família. Ele não escolheu, caiu para ele. E ele preparou em Lençóis um grupo para libertar, para chegar até a Guerra do Paraguai. Porque ele sabia que o negro que fosse a Guerra do Paraguai voltaria liberto. E ele vai à guerra, o Paraguai leva um grupo de negros, saiu de lá de Lençóis, foi a Salvador, veio ao Rio de Janeiro, foi para a guerra. Ele sofreu um ferimento, então voltou inválido. De próprio punho, ele requereu as suas honrarias militares e se engalanava todo para conversar com Dom Pedro II. Esse é um personagem fundamental, que ele era herói de guerra, era meu companheiro de jornalismo, era companheiro de Celina, pai de santo, e era um homem um ativista daquela época, e que reinava em toda essa região da zona portuária que ele denominou Pequena África. Pequena África por quê? Você tinha negros de todos, você tinha o negro liberto, o alforriado, o fujão e o escravo, todos eles juntos, se encontrando ali. Nós destacamos também uma figura que depois se torna o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. Ele nasceu no Morro do Livramento. O pai dele, negro, trabalhava para um senador, e a mãe dele de Açores. Ele vendia doce, ele foi um menino como qualquer outro menino pobre, autodidata, inclusive. Um outro
que nós destacamos é o André Rebouças. André Rebouças, matemático, engenheiro, amigo de Dom Pedro II. Dom Pedro II convida para ele construir a primeira docas do Rio de Janeiro. Ele disse assim, olha, eu faço para você, mas só que o imperador tem que libertar todos os homens. Eu não trabalho com mão de obra escrava. Foi de fundamental importância. Cândido Manuel Rodrigues, Macaé, aqui no Largo São Francisco da Praia, na Pedra do Sal, ali, naquela região, ele ficava observando os navios que chegavam. E descia para fazer a capatazia, tratar da carga e descarga do navio, e escolhia os companheiros por ordem, e foi talvez o primeiro ganho, um pré-sindicato, nome inclusive da Sociedade dos Moços Pretos, um pré-sindicato, isso tudo em 1800, aí, no século XIX. Né? Depois vem o João Alabá, que morava como Dom Alabá na rua Barão de São Félix. Era a rua, talvez, mais rica em cultura negra. O pessoal fala de Praça 11, não era, não. Era Barão de São Félix. O João Alabá, de Umulu, foi o homem que organizou os primeiros candomblés do Rio de Janeiro. Tia Ciata era mãe pequena dele, era a governanta dele. E também festeira, não era aquela tuteira, festeira, abrigava todos na casa dela e estava ali com o João Alabá. Depois vem Mãe Aninha, do Axé para o Alfonjá, que nós falamos do Axé para o Alfonjá. Ele foi fundado aqui, na Pedra do Sal. Depois, só em 1910, que ele vai para a Bahia. E hoje é considerado o candomblé mais antigo do Brasil. Ele foi fundado aqui. A Mãe Aninha fundou aqui. E a Tia Ciata também foi mãe pequena dela. Esse é o ciclo da religiosidade, da ancestralidade. Aí vem a festa, esse carnaval que vocês conhecem hoje, começou a partir de um homem chamado Hilário Jovino, Hilário de Lalu, Lalu de Ouro. O Lalu, que é um Exu de festa, um Exu que gosta da exuberância, gosta da brincadeira. E ele se baseou nos pastoris portugueses para fundar o primeiro rancho carnavalesco. E o rancho carnavalesco que deu hoje aí, nesse mercantilismo, nessa loucura toda aí. Mas tudo foi o Hilário Jovino, que além de fundar o rancho, era violonista, gostava de fazer choro, andava por toda a cidade, era respeitadíssimo também, Hilário de Lalu. Depois veio o João da Baiana. João da Baiana, nascido na Senador Pompeu, por ali assim. Esse eu tive a honra de conhecer. Aí o João da Baiana venerava. E hoje eu fico admirado quando chegou ali na Pedra do Sal. Digo, tantas vezes, a partir de 52, eu vi o João da Baiana por ali sozinho, tomando uma cervejinha, e tomava também um quinado. Meu sobrinho, uma elegância, ele se vestia francesa, chapéu gelô, jaquetão, calça risca de giz, sapato carrapeta, uma gravata bordô, e vestia-se muito bem mesmo. Foi amigo do Pixinguinha, trabalhou com Pixinguinha, com Donga, 8 batutas. Pandeirista de escola, e era tão bom que o Pinheiro Machado, o senador Pinheiro Machado, teve que assinar o pandeiro dele, autografar, porque a polícia não permitia. É proibido, negro com pandeiro. Pandeiro era arma de crime. Era arma. Não, e o Pinheiro Machado assinou. Paulo da Portela, que nasceu aqui também. Quando Paulo da Portela, em 1923, leva toda essa história de elegância, de exuberância do negro, que o negro tinha que andar bonito, que tinha que fazer, como hoje você vê todas as festas de velha guarda, todas no linho, todas bonitas. Isso aí veio do Paulo da Portela, que era muito elegante. Paulo da Portela só teve, para mim, algo que ele lutou pela raça, mas esqueceu um pouco da arte dele. Ele é um belíssimo poeta, um belíssimo cantor e compositor. Mas se optou pelo Partido Comunista, CPC, porque ele queria provar
que o samba era cultura. E ele encontrou abrigo através do pai do João Saldanha e também do Pedro Mota Lima, encontrou ali o apoio para começar a dizer que samba era cultura, mas foi perseguido pelo Estado, né? Esteve preso, teve muitos problemas. O nosso Paulo da Portela, inclusive, acabou saindo da Portela, largando da Portela. Bem, depois do Paulo da Portela, Heitor dos Prazeres, que também era amigo do João da Baiana, também vivia por aqui, também tinha as mesmas ideias de grupos de samba. Inclusive, eu conheci o Heitor, ele tinha um ateliê ali na Rua General Pedra, mais ou menos hoje, onde é a estação metrô central do Brasil. Ele tinha um ateliê de primitivismo. Inclusive, o Carlos Lacerda era aluno do Heitor dos Prazeres. Não saía de lá do ateliê do Heitor. Também dentro do samba. Eloy Antero Dias, Mano Eloy. Vocês lembram que eu contei para vocês do Cândido da Fonseca Galvão, o Cândido Manuel Rodrigues, lá atrás, Sociedade do Moço Preto. Mano Eloy chega no Sindicato dos Arrumadores em 1910, porque houve uma divisão. Em 1903 foram criados 2 sindicatos. Não, foi primeiro criado o Sindicato dos Estivadores, o que tratava da carga e descarga dentro do porão do navio. E depois, em 1905, foi criado o Sindicato dos Arrumadores, que criava da carga e descarga no pátio do armazém. Isto antes do estouro do sindicalismo europeu, socialista, quer dizer, eles já tinham toda essa visão social desde lá do século XIX. O nosso Eloy Antero Dias estava nessa. Também foi o homem que incentivou. Cria aqui uma escola de samba. Eles chegavam em qualquer ponto, pedia para criar uma escola de samba. Por quê? Porque era a condição de sociabilidade que nós tínhamos. Porque era proibido. Festas nossas eram tanto quanto escondidas. Então, a partir da escola de samba, ele podia chegar, se apresentar ao delegado e dizer, olha, tal lugar assim eu tenho uma escola de samba. A escola de samba tinha 90, 50 pessoas, não era muita coisa, não. Só que ele tentou criar uma escola de samba no Largo da Segunda-feira, onde residia a classe média alta do Rio de Janeiro, e ali ele se deu mal, porque ele criou uma escola de samba em pleno Largo da Segunda-feira, junto àqueles casarios dos senhores, dos barões de café e os políticos. Aí não deixaram. Esse negro, se ele tivesse criado no morro, estaria tudo bem, mas ele tentou criar no Largo da Segunda-feira, expulsaram ele de lá. Ele tinha uma escola de samba chamada Deixa Malhar. Esse foi Eloy Antero Dias. E já em 1917, ele já tinha grupo de samba, inclusive o Carlos Cachaça da Mangueira estava no grupo dele. Outro personagem, Eliezer Cruz, Ezinho de Lalu. Esse também tem o mesmo poderio que o seu Eloy, que, além disso, o seu Eloy também era sindicalista. Tanto o seu Eloy quanto o Ezinho, os dois eram sindicalistas. E até hoje eu encontro pessoas que dizem assim, vangloriam assim, vovô foi do Sindicato dos Arrumadores ou Estivadores. Agora o meu filho está com a minha matrícula. Quer dizer, são 3, 4 gerações formadas aqui trabalhando neste nosso cais. E é claro que houve uma perseguição. O Sindicato dos Arrumadores, por exemplo, ali na Rua do Livramento, tinha tanto dinheiro que eles tinham caixa forte. De quando em quando, fez um sol desse assim, eles tiravam o dinheiro para secar, para não pegar mofo. Era dinheiro demais. Mas tudo foi se perdendo, tudo foi se perdendo, inclusive quem jogou a pá de cal. Quem começou a jogar a pá de cal foi o regime militar, que no regime militar nós não podíamos andar sem documento. O documento era carteira assinada, documento porte de arma, senão eu levava vadiagem. Inclusive, quase que eu levei uma, porque lá preso uns dias lá, mas tudo saiu logo. Só que os sindicatos dos estivadores e arrumadores tinham que esconder suas carteiras, veja só, porque eles eram sindicalizados
E o regime militar também perseguia os sindicalizados. Então, eles ficaram, quer dizer, eles criaram algo muito forte e depois tiveram problema com tudo isso que eles criaram. E quem enterrou mesmo foi Fernando Henrique Cardoso, que modernizou o cais, abriu para a capatazia no cais, mas não deu uma contrapartida para esses sindicatos organizados há anos e anos, há mais de um século. E, por último, o Aniceto de Menezes e Silva Júnior, Aniceto do Império. Esse foi o maior improvisador de sambas dessa área aqui e de todo o Brasil. Não houve ninguém, todos hoje ainda cantam, até as meninas modernas, o Zeca Pagodinho, o Arlindinho Cruz, todos lembram do Aniceto. Quem não conheceu, soube da história. E eu sei mais porque ele era meu primo, então nós tivemos muita chance de estarmos juntos, muito. Meu Fosso teria completado 100 anos, agora em 2012. 2012. Então, essas personalidades, nós damos um destaque na revista que nós estamos editando. Por que damos destaque? Para dizer que a história do Brasil, da sociedade brasileira, ela tem muito a ver com esse Carnaval Longo. E esse Carnaval Longo fica um tanto quanto escondido. Nós temos discutido muito com Alberto Silva, com todos, quanto vamos mostrar mais isso, vamos estudar mais profundamente. É claro que eu falei en passant de todos aí, mas cada um desses homens merece um livro, merece uma bela história. O Dom Obá já existe. O livro Dom Obá foi escrito pelo Eduardo Silva, da Casa Rui Barbosa. Paulo da Portela também já escreveu sobre Paulo da Portela. João da Baiana se inclui na história do Pixinguinha. Mas, gente, é muita coisa. Eu, por exemplo, eu tive um problema agora com a revista, e quando eu consegui convocar nosso fotógrafo para chegar até o sindicato dos arrumadores, o sindicato estava fechado. Foi lacrado pela justiça. Foi decaindo tanto, decaindo, perderam toda a condição, dada essa perseguição do regime militar, dada a perseguição do Fernando Henrique, o abandono do Fernando Henrique e tudo mais, se perdeu uma parte da história ali. Mas eu convido a todos vocês que nos ajudem, sabe, a esmiuçar essa área. Nós, a Celina, nossa presidente, está ali, nós não temos, no momento, um local para debater isso, mas dentro de breve teremos, estamos abertos a conversar com todos vocês. Eu queria agradecer aqui a Elisa Nascimento e dizer mais, que tudo aqui foi construído na base desse trinônimo: ancestralidade, solidariedade e cidadania. Obrigado, boa tarde.